Voltamos ao bate-papo político e na nossa pauta as eleições de 2022. O PSDB se reúne hoje para anunciar ou para homologar a aliança com o PDT na disputa ao governo do estado. PSDB não tem candidato a governador, nem a vice-governador, nem ao Senado. Agora as informações com Sátiro Salles. Sem pompa nem força política e eleitoral que marcou a história do partido, no ciclo de poder do então governador Tasso Gereissati, o PSDB realiza hoje, às 17 horas, no Comitê de Imprensa da Assembleia Legislativa, a convenção estadual para oficializar o apoio à candidatura do ex-prefeito Roberto Cláudio ao governo do estado. Com o PSDB estará também o Cidadania. Os dois partidos irão homologar a aliança com o PDT, PSB e PSD. Os tucanos chegam divididos à convenção estadual após a disputa interna que levou o senador Tasso Gereissati a bater o martelo para uma coligação com o PDT. O presidente regional da sigla, Chiquinho Feitosa, que era cotado para a primeira suplência de Camilo Santana, trabalhou para o PSDB se aliar ao PT. Mas ao final das conversas, prevaleceu o pulso do senador Tasso Gereissati, que atendeu a um pedido do presidenciável Ciro Gomes. O PSDB montará na federação com o Cidadania chapas à Assembleia Legislativa e à Câmara Federal. A projeção é que os dois partidos, unidos, poderão eleger 2 deputados federais e 3 deputados estaduais. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Salles. A expectativa entre os dirigentes do PSDB é que o candidato do PDT ao governo do estado, Roberto Cláudio, também esteja presente à convenção regional, na estadual, a ser realizada hoje na Assembleia Legislativa a partir das 17 horas no Comitê de Imprensa. Os tucanos fazem essa convenção em meio a divisões internas, uma vez que o presidente da Executiva Regional, Chiquinho Feitosa, queria o partido aliado ao PT e para garantir a primeira suplência ao Senado. Não deu certo, como disse o Sátiro Salles, prevaleceu a decisão do senador Tasso Gereissati em relação a esse namoro antigo com o PDT que acaba se transformando em casamento. Jornalista Beto Almeida, rumos do PSDB definido, amanhã fica encerrado o período de convenções partidárias com o PL, União Brasil e também o MDB, sob a liderança do ex-senador Eunício Oliveira. E ainda tem muita coisa para acontecer, para serem decididas até amanhã, que é o prazo final dessas convenções, Luciano. Para começar, por exemplo, o PL deve decidir hoje, quinta-feira, o nome do candidato a vice-governador nessa chapa que é encabeçada pelo Capitão Wagner. Bom, vários nomes surgiram. Inicialmente veio o nome da primeira-dama do município do Eusébio, a dona Marta Gonçalves. A Silon tratou logo de descartar. Nos últimos dias do começo dessa semana, se colocou o nome do ex-deputado federal Raimundo Gomes de Matos como outra opção também para a vice. Por último, Luzenor, o nome que ganhou força nas articulações internas é de Carla Ibiapina. Quem é Carla Ibiapina? É mulher do prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves, que vem a ser filho de Acilon Gonçalves. É uma opção que vem sendo avaliada internamente e que tem ganhado força. Então, é possível que hoje Acilon Gonçalves, nesse acordo com o Capitão Wagner, anuncie o nome da Carla Ibiapina como a vice na chapa dele. Lembrando que na última eleição majoritária, o Capitão Wagner também teve uma mulher como vice. Mas não fica só nisso, Luciano. Ainda tem a indefinição também com relação ao nome do senador. Afinal de contas, quem será de fato o candidato ao Senado na chapa de Capitão Wagner? O PTB tem dito o seguinte, que até quer compor com o Capitão Wagner, mas faz exigência de ter um nome, de indicar o nome para essa chapa ao Senado. Vai conseguir ou não? Quer um pastor, mas há o silêncio até agora absoluto de Capitão Wagner. Então, tem todo esse entorno, no caso da definição da chapa majoritária de Capitão Wagner. Lembrando que a convenção do Capitão, do União Brasil, só vai acontecer de fato amanhã. Mas tem também, Duzidor, outras expectativas que estão sendo geradas ainda no entorno desse arco de aliança do Capitão Wagner. Um deles é o vereador Ronaldo Martins,
que é do Partido da Igreja Universal. Republicanos, do Republicanos, Beto, exatamente. Memória falhou. O 10, Beto, memória jovem. falhou. É porque às vezes eu confundo aqui o nome do partido da Universal. Mas Ronaldo Martins assumiu ontem, Luzenor, como suplente de deputado federal na vaga aberta pelo Moses Rodrigues, que era do MDB, hoje está no União Brasil, que é o partido do Capitão Wagner. Qual é a expectativa? Ontem se imaginava, por exemplo, que o próprio Ronaldo Martins, lá no momento da posse, já pudesse dar declarações no sentido de indicar que o partido estaria marchando aqui no Ceará com apoio a Capitão Wagner. Não o fez. Mas isso, naturalmente, não muda muito o rumo da história, porque em nível nacional, o Republicanos já declarou apoio à candidatura de Jair Bolsonaro à presidência da República. E isso deverá se repetir aqui também no estado do Ceará. Afinal de contas, Moses Rodrigues, que é aliado de Capitão Wagner hoje, não iria abrir esse espaço se não houvesse expectativa nesse entendimento de apoio do Republicanos aqui no Ceará. E mais na agenda política e eleitoral, jornalista Beto Almeida, o ministro do STJ, Superior Tribunal de Justiça, Antônio Carlos Ferreira, decidiu na noite desta quarta-feira devolver o Comando Nacional do PROS ao perito aposentado da Polícia Civil Marcos Holanda, eleito em reunião partidária de julho de 2020. Com essa decisão, o empresário Adilson Pinho reassume a direção regional e mantém a sigla como aliada do União Brasil. A presidência nacional da agremiação ficou por 4 dias nas mãos do fundador da sigla, Eurípedes Júnior, que havia retomado a liderança do partido no último domingo. A briga judicial entre os grupos de Marcos Holanda e Eurípedes Júnior é marcada pela troca de acusações e denúncias sobre a má utilização de recursos financeiros do partido. Durante a rápida e meteórica gestão de Eurípedes, o PROS no Ceará foi entregue ao sobrinho do ex-senador Eunício Oliveira, Ottoni Lopes de Oliveira. Ottoni chegou a publicar nota anunciando o apoio do PROS à candidatura a governador de Elmano de Freitas. Na madrugada desta quinta-feira, o empresário Adilson Pinho publicou outra nota para dizer que estava reassumindo o comando do PROS no Ceará e que o partido apoiará a candidatura do capitão Wagner. Uma briga que deverá ter outros capítulos na justiça e também porque o PROS irá realizar uma nova convenção nacional para discutir qual rumo adotar na disputa à presidência da República. Essa convenção deverá tomar também decisões sobre os rumos do PROS nos estados. E tem que ser rápido, pelo menos se quiserem tomar alguma medida que mude novamente essa decisão. Porque como termina amanhã o prazo das convenções, ou seja, tem que sair alguma outra reviravolta na justiça até amanhã. Isso é que é o fato. Então o PROS, Luzenor, entrou aí nesse bolo, nessa disputa judicial que tem envolvido os principais dirigentes do Comando Nacional e, claro, o partido acaba indo a reboque dessas decisões e perdendo ainda mais credibilidade, porque na realidade cria uma situação muito difícil para uma sigla partidária se ver envolvida nesse embate jurídico, onde hoje tem um presidente, amanhã cai a liminar, assume o outro presidente, muda a concepção nos estados e é assim que está o PROS hoje. Por enquanto, a nota do Adilson Pinho, que assumia, que estava no comando do partido e retomou isso, diz o seguinte: ele trata que como uma questão meramente jurídica, mas ele é duro principalmente numa relação sem citar nomes, mas ele diz claramente, você sabe, direcionado aqui ao senador Eunício Oliveira, ele diz o seguinte, que falta compromisso, seriedade com questões que envolvem o futuro do Estado. Ele, na realidade, coloca isso claramente, a oportunidade que o ex-senador Eunício Oliveira teve de estar ao comando do partido sobre o Eurípedes Júnior e ter ido lá e fazer essa mudança e destituir todo o comando do partido aqui no estado do Ceará, levando o PROS para apoiar exatamente Elmano de Freitas. Então, isso é definitivo? Ontem nós tínhamos uma realidade no PROS que afetou aqui a composição e os caminhos dele no estado. Hoje já amanhece de outra forma. Inclusive os jornais impressos estão atrasados, porque estão trazendo ainda a decisão do Eunício Oliveira, né, com o sobrinho indicando isso. Mas hoje a realidade já é outra. Quem é que garante que até o final da tarde ou amanhã ainda isso já não mude? E se tratando de próximos, tudo é possível.
Jornalista Beto Almeida, a última notícia do nosso bate-papo político, a candidata do PSOL ao governo do estado, Adelita Monteiro, desistiu da disputa ao Palácio da Abolição e na noite dessa quinta-feira anunciou que, a pedido do presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva e após diálogo com os movimentos sociais e lideranças partidárias, apoiará as candidaturas de Camilo ao Senado e de Eumano de Freitas para o governo do estado. Diz Adelita, ou Adelita: estive com Lula e sua equipe por duas oportunidades. A primeira no sábado, 30 de julho, após a convenção do Partido dos Trabalhadores PT, e a segunda oportunidade na terça-feira em Campina Grande, na Paraíba. Em ambas as oportunidades, diz Adelita Monteiro, Lula reforçou a necessidade de uniformizar o palanque no Ceará e construir uma grande frente para as eleições. A declaração de Adelita veio por meio de nota encaminhada ao site cearagora.com.br pela assessoria de comunicação do PSOL. E a Adelita anuncia também, Beto Almeida, que deverá disputar um mandato de deputada federal. Pois é, Luciano, ela era a única mulher, na realidade, na disputa para o cargo de governadora. Era a única, a Adelita. Então, como há essa, digamos, afinidade ideológica do PSOL com o PT e com as demais forças de esquerda que dão hoje apoio a Eumano, aí veio a convenção do sábado passado, onde ela teve essa conversa com o presidenciável Lula e, claro, tudo caminhou no sentido desse apoio do PSOL à candidatura de Eumano. Eu acho que está dentro do arco, né, de alianças aguardado das forças de esquerda no apoio a Eumano. E no caso, perde apenas a questão da representatividade de gênero, já que ela era a única mulher. Mas agora, ela disse que vai investir firme nessa candidatura para deputado federal. Acredito que o acordo possa ter passado, inclusive, aí, para ela ter uma certa receptividade de votação.